Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code e está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a pré-validação de senha. Então esta é a segunda parte. Caso você não tenha visto a primeira, eu recomendo você ir na aula anterior. Inclusive vou deixar na descrição o link para você voltar para a primeira parte. Mas caso você queira continuar nesta aula, não tem problema. Mas se encontrar dificuldade, eu recomendo você ver a primeira aula, beleza? E na aula anterior nós vimos sobre o index of, nós aprendemos também sobre o char at e também a estrutura for e também outras estruturas de repetições, e nesta aula nós vamos aprender como juntar o index of, o char at e também com a estrutura for para fazer toda esta validação, a pré-validação de senha, porque a validação final fica depois com as linguagens back-end, pode ser PHP ou outra linguagem back-end, beleza? E nesta aula também nós vamos aprender como inserir ou retirar uma informação de um array já existente, e também nós vamos aprender como descobrir o valor máximo dessa array, e também nós vamos entrar um pouquinho como nós podemos simplificar código JavaScript usando função. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso código do que nós vamos construir. Nós temos aqui a nossa função verifyPass, porque quando nós digitamos qualquer valor ali no campo senha, então vai ser requisitado esta função. E temos aqui a nossa variável senha, onde nós vamos armazenar a informação que está sendo digitada ali no campo de senha. Temos o nosso feed, que nada mais é o retorno desta informação. Se estiver dentro dos requisitos, por exemplo, se tem mínimo de 8 caracteres, então vai ser retornada essa informação deixando verdinho ali o nosso feed. E temos também quais caracteres que eu vou querer nesta senha. Eu falei na aula anterior que temos várias formas de fazermos isso, mas eu coloquei desta forma, colocando todas as letras aqui em maiúscula, porque eu quero que na minha senha tem alguma dessas letras. Temos aqui os nossos números também e temos aqui os caracteres especiais que nós queremos que esteja na nossa senha. Eu fiz dessa forma para que você possa compreender de forma visual. E logo em seguida nós temos as nossas array. E eu coloquei aqui a array vazia porque depois nós vamos colocar as informações durante as verificações. E em seguida eu coloquei a nossa função simplificada. Basicamente todas as verificações, quanto de letra maiúscula, a verificação se tem números ou caracteres especiais, então ele sempre vai chamar esta função e eu vou explicar em detalhes. E esta condicional aqui é somente para verificar se tem mais de 8 caracteres. Se tiver, ele vai chamar também esta função. Nós podemos ver que podemos criar funções dentro de funções. E toda esta parte aqui é a nossa estrutura for, e dentro da estrutura for nós vamos ter os nossos códigos de verificação. Aqui nada mais é, eu estou verificando a letra que está sendo digitada, o caractere que está sendo digitado ali no nosso campo senha. Ele vai verificar esta posição e depois ele vai fazer uma verificação dentro da variável maiúscula para ver se tem esse caractere. Lembrando que o index of ele faz diferenciação entre letra maiúscula e minúscula, então ele vai dar uma diferença aqui. Em seguida nós vamos colocar dentro da nossa array m, que nós criamos aqui vazio, mas só que ele vai ser preenchido durante essas verificações. E em seguida nós vamos pegar o valor máximo dessa array e vamos fazer uma verificação. Se for maior que 0, ele vai chamar esta função, que nada mais é que esta função, e se for maior, então ele vai colocar ou deixar verdinho o nosso feed para mostrar que realmente foi encontrado aquele caractere. Se não, ele vai tirar aquele feedback que possui aquele determinado caractere que nós estamos querendo. Então basicamente isso que nós vamos fazer para todos. Aqui é para números e aqui para os caracteres especiais. Talvez, olhando para o código, pode ficar um pouquinho confuso, mas como sempre, nós vamos entrar em detalhes e também eu vou tentar fazer o máximo para ilustrar todo esse código, beleza? Então agora nós vamos dar uma pequena revisada do que nós vimos na aula anterior. Então temos aqui os objetivos. Vai ser o objetivo desta aula? Por que nós vamos construir esse código? Se nós digitarmos um caractere especial, então ele vai ficar verdinho. Basicamente isso que nós vamos fazer. Digitou uma letra, qualquer palavra que tenha letra maiúscula, então ali ele vai dizer que possui letras maiúsculas. Se eu coloquei mais de 8, vai dizer que tem 8 caracteres. E se for digitado algum número, ele vai mostrar que foi digitado ali algum número e em seguida nós vamos liberar o nosso botão. Então é uma pré-validação. Quando você vai fazer algum certo cadastro, criar um sistema para o usuário fazer um cadastro, então é interessante e importante, vamos assim dizer, que você coloque essas verificações antes. Dizer para o usuário que é necessário colocar a quantidade mínima de caracteres, colocar caracteres especiais e assim garantir maior segurança. Não a segurança total, isso não é o suficiente, mas é um meio caminho andado que você está fazendo com o seu usuário para garantir a segurança da sua senha, beleza? E nós vimos na aula anterior sobre o index of com o char at, nada mais é, nós temos aqui uma variável com as letras maiúsculas e nós temos aqui, vamos
fazer um exemplo aqui digitando a nossa senha. E aqui ele vai verificar, primeiramente, senha car@, na posição 0. Qual letra que está na posição 0? Lembrando que começa sempre com a posição 0 e depois vai com os números seguintes. Posição 0 está a letra nossa M, e nesse caso está a letra M maiúscula. Depois nós vamos fazer uma verificação com index of, maiúscula, index of. Então ele vai procurar na variável maiúscula se existe esse caractere, essa informação. Neste caso ele vai retornar o valor 12, porque ele está na posição 12. Então nós podemos fazer uma verificação agora. Se for maior ou igual a 0, então tem letras maiúsculas. Olha só que interessante, já podemos entender como que nós vamos construir aqui. Agora nós vamos fazer a detecção desse caractere. Nós temos aqui a nossa senha, vamos usar um exemplo aqui, minha senha, e o que nós vamos fazer? Verificar a primeira letra. Então vamos colocar tudo dentro de uma variável. A primeira letra, que é M minúscula, ela está dentro da nossa variável maiúscula? Não está. Então ele vai colocar -1. Toda vez que não for encontrado esse resultado, nós vamos colocar dentro da variável M o valor -1. Esse é o valor retornado pelo index of. A letra I minúscula, ela está dentro da nossa variável? Não está. Então vai retornar o valor também de -1. Depois é o seguinte, não tem também. Letra H também não tem. Letra A também não tem. E agora a letra S. S já podemos encontrar na nossa variável. Então ele vai retornar qual é a posição desta letra, que no caso é 18. E assim nós vamos fazer para todas as letras que estão sendo digitadas na nossa senha. E claro, isso tudo usando a estrutura for, porque a estrutura for ele vai verificar a quantidade de caracteres que foi digitado na nossa senha e vai fazer essa repetição de acordo com a quantidade de caracteres que tem na nossa senha. Então nesse caso foi encontrado o número 18, então significa que existe uma letra maiúscula aqui na nossa senha. Então vamos voltar aqui no nosso código. Isso é o que nós construímos na aula anterior. Vou tirar esse console daqui. Isso é o que nós construímos. Nós temos aqui a nossa estrutura for. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação. Vamos aqui, depois nós vamos mudar toda essa estrutura. Vamos colocar maiúsculo, index of. E agora nós vamos colocar o car@. E vai ser a posição, vai ser de acordo com a posição. E se esse retorno for diferente de -1, porque lembra? Se retornar o valor -1, significa que não existe aquele caractere. Mas se for diferente desse valor, então significa que foi encontrado aquele caractere. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar console log, vamos retornar esse valor. Toda vez que nós criamos algum código diferente, ou incrementamos uma nova função, um método, nós sempre temos que fazer um teste. Então vamos colocar aqui, maiúsculo, somente para nós visualizarmos para ver se realmente está retornando esta informação. Mas antes de fazer o teste no nosso navegador, vamos colocar isso dentro de aspas, senão não vai funcionar. Vamos colocar dentro de aspas, agora vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, vamos abrir aqui o nosso DevTools para ver se realmente vai funcionar no console e vamos digitar a nossa senha. Vou digitar a letra A, não teve nenhum retorno aqui do nosso console. Vamos digitar qualquer outra letra, nenhum retorno. Agora vamos digitar alguma letra maiúscula. Coloquei F, então foi encontrado alguma letra maiúscula. Toda vez que digitar uma letra maiúscula, então ele vai ter esse retorno para nós. Agora que está captando aqui a nossa letra maiúscula, o que temos que fazer é mudar a cor desse texto, que é o nosso feed. E aqui o nosso feed ele está na posição 1, então nós temos que captar todas essas informações e mudar a sua cor. Então vamos lá no nosso código, vamos fazer o seguinte, vamos captar ali o nosso feed, vamos criar uma variável feed e document get element by class name, que eu vou captar pela class. E quais são a nossa class aqui do nosso feed? Basicamente feed. Então vamos colocar feed, vamos colocar aqui dentro, colocar feed, e ali vai ser de acordo com a posição. Como nós temos várias classes, então nós temos que colocar qual é a posição dessa classe que nós queremos captar. Então nesse caso ele vai ser automático, então por isso que nós não vamos colocar aqui nesse seletor. E nós vamos alternar aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar feed, nesse caso o feed de letra maiúscula está na posição 1, porque esse aqui é 0, esse aqui é a posição 1. Então vamos colocar aqui a posição 1, e o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a sua cor, style, color, qual é o valor. Eu já deixei salvo essa cor, então vamos colocar essa cor. Agora se aqui não for letra maiúscula, então nós colocamos outra condicional. Nós colocamos o sinal. Se não for isso, nós mudamos a cor para vermelho novamente. Vai ser o feed 1, o style, color, porque nós queremos mudar a cor do texto. E eu vou colocar esta cor vermelha que eu já deixei salvo aqui também. Vamos colar aqui. Então agora vamos lá no nosso navegador para ver se está funcionando. Vamos digitar aqui o nosso texto, que deu um erro porque eu errei aqui no seletor, então vamos lá corrigir isso aqui. Quando nós temos mais de um retorno de seleção, nós temos que colocar by elements. Então agora vai funcionar. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então agora vai funcionar. Vamos digitar aqui nossa letra. Não apareceu nada e também não mudou a cor, porque não foi encontrado nenhuma letra maiúscula. Vamos digitar agora alguma letra maiúscula. F. Então podemos ver que já mudou a cor, mas terminou por aí?
Então vamos continuar digitando. Vamos digitar agora uma letra minúscula. Então podemos ver que agora voltou para o vermelho. Mas por quê? Foi encontrada alguma letra maiúscula. Ele devia continuar com aquele feed verdinho, mas só quando digita outra letra maiúscula, então novamente ele deixa verdinho. Mas se eu voltar para minúsculo, ele vai tirar. Mas por quê? Porque ele está alternando de acordo com o caractere que está sendo digitado. Ele está verificando sempre o último que foi digitado, e não é isso que nós queremos. Eu quero que sempre quando digitar a nossa senha, que ele faça a verificação total. Se tiver algum caractere que for letra maiúscula, então ele continua verdinho. Se não tiver nenhum, então assim nós tiramos aquele verdinho. Então o que nós temos que fazer agora? Toda vez que eu digito algum valor, se não estiver dentro daquele requisito, ele vai retornar o valor -1, como nós vimos pelo index of. E toda vez que retorna o valor que nós queremos, então ele vai retornar o valor daquela posição. Então vamos armazenar todos esses valores de cada caractere que está sendo digitado dentro de uma variável. E nós vamos fazer a verificação total desta array. Se tiver algum valor que esteja acima de 0, então nós vamos deixar aquele feed verdinho. Se não tiver nenhum, então nós deixamos vermelhinho novamente. Então agora nós vamos aprender como que nós adicionamos mais valores dentro de uma array. Então inserindo e removendo informações em array. Vamos imaginar a seguinte array. Temos aqui meses e eu comecei pelo fevereiro e temos o valor março também. Apenas 2 valores dentro dessa array. E para adicionar qualquer informação, colocamos a nossa variável, depois colocamos a função push e em seguida o valor que nós queremos inserir, que no caso vai ser abril. Simplesmente vamos acrescentar mais uma informação e é isso que nós vamos fazer nesta aula. Qual é o objetivo do push? Simplesmente para adicionar um valor no final da array. E temos também a outra opção, é de retirar, que quando nós colocamos a nossa variável e colocamos pop, simplesmente ele vai retirar o último valor que foi inserido. Lembrando que o push ele vai inserir na última posição e o pop ele vai retirar o último valor desta array. Então é basicamente assim que nós fazemos para remover e também para inserir qualquer informação dentro de uma array existente. Por exemplo, se a sua array estiver totalmente vazia e quando nós fizemos o push, ele simplesmente vai acrescentando ali na nossa array. E quando nós usamos o pop, simplesmente ele vai retirar o último valor que está dentro dessa array. Se estiver vazia, ele não vai fazer nada com a nossa array, beleza? Agora nós vamos entender como trabalhamos com o método indexOf, char_at e for de uma única só vez. Então vamos considerar aqui a nossa variável com as letras maiúsculas, temos a nossa estrutura for e temos o nosso campo de senha. Se eu digitar qualquer valor, basicamente o que nós vamos ver aqui dentro de uma função de uma estrutura de repetição. O i vai receber 0 porque nós já definimos isso e depois ele vai verificar qual é o comprimento dessa senha, que no caso como só tem um valor digitado dentro do campo de senha, então o comprimento vai ser 1. Se o i, que no caso é 0, for menor que 1, então ele vai continuar. Então nesse caso é válido. E o que vai fazer? Em senha char_at i, no caso vai ser substituído pelo valor 0, então ele vai verificar qual valor que está na posição 0 da nossa senha, que no caso é a letra A minúsculo. E depois nós vamos fazer a verificação com indexOf, para ver se na variável maiúscula vai possuir esse caractere. Nesse caso não foi encontrado, então o retorno será o valor -1. E depois em seguida nós vamos fazer o push, que vai ser acrescentado dentro da nossa variável m. Nós vamos colocar o valor -1. E agora se nós digitarmos um outro valor, e nesse caso eu coloquei letra B maiúsculo. Então agora vamos considerar que ele já fez a primeira verificação, então o i agora vai ser igual a 1. Então ele vai verificar se o i ainda é menor que o comprimento da senha, que nesse caso é o valor 2, e depois ali na letra i vai ser o valor 1, que no caso vai ser a letra B, que foi requisitada ali da nossa senha. Então nós vamos fazer uma verificação se existe a letra B, no caso ele foi encontrado letra B maiúscula, então nós vamos fazer o push com o valor que foi encontrado, que no caso é a posição 1, e agora nós vamos acrescentar aqui dentro da nossa array. Então agora a nossa array vai ter o valor -1 e também 1. O que nós vamos fazer? Se for maior ou igual a 0, então vai ter letra maiúscula. Então a verificação agora nós vamos fazer dentro da nossa variável que foi acrescentado todos esses valores de retorno através do indexOf e também do char_at. Então nós vamos fazer toda essa validação, tanto com letra maiúscula, com os caracteres especiais, quanto também para números. Então vamos aqui no nosso código e vamos fazer dessa forma. Então vamos apagar tudo isso aqui, vamos tirar essas informações e vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, logo acima, vamos criar a nossa variável m, que na verdade é uma array. Para criar vazio nós colocamos simplesmente dessa forma.
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar informações nesta variável e as informações será maiúsculo, index of, porque eu tenho que verificar se o caractere está dentro dessa variável, e vamos verificar o valor de senha, que é char at, e a posição é i. Vai ser de acordo com esse valor aqui. Se tiver 2 caracteres em senha, aqui vai ser 2, e ele vai somando aqui até chegar no valor que seja menor que 2, porque aqui a verificação é se for menor que o comprimento da senha, então ele vai continuar executando essa estrutura for. Então vamos fechar aqui e vamos mostrar esse valor na tela. Console log e vamos colocar a nossa variável m, porque é onde está sendo armazenado essas informações. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, vamos digitar aqui a primeira letra. Então a primeira letra não foi encontrada na variável maiúscula, então ele colocou o valor -1. Vamos digitar aqui um novo valor. Quando eu aperto qualquer tecla, ele vai sendo sempre mostrado esse valor, porque a nossa função está sendo executada de acordo com a tecla que está sendo pressionada. Então vamos limpar aqui, vamos digitar qualquer valor agora, letra maiúscula. Então podemos ver que foi retornado o valor de -1 e também encontrou o valor 5, porque foi encontrado a letra F na nossa variável maiúscula. Então agora vamos digitar outra letra minúscula. Eu vou digitar aqui uma letra minúscula, letra D. Então ele teve o retorno de -1, porque a letra A minúscula não foi encontrada. O valor 5, porque ele foi encontrado a letra F. E temos o valor -1, porque também não foi encontrado a letra D. Então agora nós temos que fazer uma verificação aqui nessa array, se existe um valor maior que 0. Se tiver maior que 0, então nós podemos mudar a cor aqui do nosso feed. Então como que nós encontramos o maior valor de uma array? Vamos ter este exemplo aqui da nossa variável idade. Então temos os seguintes valores: 18, 42, 12, 15 e 20. E para fazer a verificação é muito simples. Podemos colocar o max, depois nós podemos colocar os valores dentro de parênteses. Mas só que nesse caso nós não podemos colocar desta forma, uma array. No caso, a nossa variável idade é uma array, então não podemos colocar, porque temos várias informações dentro de uma única variável. Então nesse caso não podemos fazer desta forma. O que nós temos que fazer? Colocar o max e depois colocar o apply, colocar nulo e depois a nossa variável. Então assim ele vai retornar qual é o valor máximo que está dentro daquela array. E nós também podemos fazer de outra forma mais simples. Colocar o max e em seguida nós colocamos 3 pontinhos, que nada mais é que chamado de spread. O que significa spread? Nada mais é que espalhar. Então ele vai pegar todos os valores que estão dentro da array e vai tirar dentro dessa array e vai retornar o maior valor que está dentro daquela array. Então por isso que nós colocamos dessa forma. E você pode escolher tanto o apply quanto dessa forma por spread, beleza? Então é desta forma que nós encontramos o maior valor dentro de uma array. Caso você não esteja verificando de uma array, você pode usar simplesmente o max e colocar dentro de parênteses os valores que você quer verificar. Beleza? Então vamos aqui no nosso código, vamos apagar aqui o nosso console log, vamos criar uma variável, vou colocar maxm, que é de maiúsculo, vamos colocar um max, depois max, e podemos colocar tanto o apply e quanto pelo spread, mas vou colocar aqui pelo apply mesmo. Então vamos colocar null e depois a nossa variável, porque ele está verificando desta array, beleza? Então agora vamos verificar qual é o valor máximo que está retornando. Então console log, e qual é a variável? Max m. Então as informações estão sendo armazenadas dentro dessa variável. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, vamos digitar a primeira letra, letra A, então ele retornou -1 porque é o único valor que foi encontrado. Agora vamos digitar uma letra maiúscula, F, então ele retornou agora o valor 5 porque é o maior valor que foi encontrado. Vamos digitar qualquer outra letra aqui, deixa eu ir sempre limpando aqui, G, ainda continua sendo o valor 5 ou maior porque é o único com letra maiúscula aqui. Vamos digitar outra letra maiúscula, deixa eu limpar novamente. Vou colocar a letra P. Então agora ele foi encontrado o valor 15, porque a nossa letra P está na posição 15. Então agora desta forma, toda vez, independente do caractere que eu estiver digitando, ele sempre vai retornar o valor maior que foi digitado, que no caso foi a letra P. Então independente dos caracteres que eu digitar logo a seguir, ele sempre vai ficar retornando o valor máximo dessa array. Então vamos fazer outro exemplo aqui, vamos continuar digitando aqui, agora só caracteres minúsculos. Podemos ver que sempre a última informação é o valor 15. Então é isso que nós vamos fazer. Quando eu tiver sempre o valor máximo, então nós vamos mudar a cor aqui, beleza? Agora no nosso código o que nós temos que fazer é essa verificação. Então vamos colocar uma condicional. Agora se maxm for maior ou igual a 0, então nós vamos mudar a nossa cor. Vamos colocar aqui na outra linha, feed, vai ser da posição 1, porque o de letra maiúscula nós vimos que é na posição 1. Nós vamos mudar a sua cor, color, e qual é a nossa cor? Hashtag 2F DC2F. E agora nós vamos colocar um else aqui também, que é o que nós fizemos anteriormente. Vamos colocar o feed 1, vamos colocar o style e vamos colocar este valor. Hashtag
ff, colocar 383b, que é o vermelhinho. Então agora está fazendo essa verificação. Nós estamos adicionando valores em nosso array, que é o array m, que no caso está vazio, mas aqui ele vai ser preenchido por essas informações. E em seguida nós vamos captar o valor máximo e adicionar dentro da max m. E em seguida nós vamos fazer uma verificação. Se for maior ou igual a 0, nós vamos deixar verdinho. Se for menor, então vai deixar vermelhinho novamente. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, vamos digitar a letra minúscula. Por enquanto não foi alterado, mas vamos digitar uma letra maiúscula. Então agora dessa vez ele mudou a cor, mas vamos continuar digitando agora a letra minúscula. Então podemos ver que foi adicionado aqui o nosso verdinho. O nosso texto ainda continua verde. E vamos apagar agora a nossa letra maiúscula. Por enquanto ele continua verdinho, mas vamos apagar essa letra maiúscula. Então podemos ver que agora voltou para a sua cor original. Então podemos ver que agora está funcionando. E nós podemos fazer isso com todos os outros feeds. No caso nós verificamos letra maiúscula. Podemos fazer agora com os números e também com caracteres especiais. Então vamos lá no nosso código. Vamos criar aqui mais uma variável. Agora nesse caso vai ser a variável n. E vamos criar já mais um para nossos valores especiais. Porque no caso nós temos que criar uma array vazia. Então vamos duplicar todo esse código, vamos copiar aqui, vamos criar aqui para um número, nesse caso vai ser a variável n, e aqui a verificação será para números. Qual variável é essa? Nada mais é que essa variável aqui, é onde estão os valores que nós queremos. Em seguida eu vou alterar também esse valor para max n, porque eu quero verificar do número. Aqui em m eu vou colocar o n, que é esta variável. Agora a verificação aqui na variável max n. E agora nós vamos duplicar esse código também e vamos fazer para os nossos valores especiais, que no caso é a letra e. Aqui é o valor, a variável especiais. E aqui eu vou colocar max e, e aqui também max e. E a verificação, se o valor máximo é na variável e. E nós temos que entender agora que temos que mudar aqui o nosso feed. No caso está 1, qual que é o nosso feed de números? De números está aqui na posição 2, 0, 1, 2. Vamos colocar 2 e aqui 2 também. E aqui o valor caracteres especiais está na posição 3, então vamos colocar o valor 3. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, letra minúscula, não vai acontecer nada. Letra maiúscula, mudou também. Vamos digitar qualquer número. Mudou também aqui o nosso feed de número. Vamos digitar qualquer caractere especial. Também mudou aqui os nossos caracteres especiais. Agora, para encontrar o valor mínimo, é bem simples. Então vamos aqui no nosso código. Vamos colocar aqui embaixo mesmo. Agora a verificação é bem simples. Nós colocamos se senha que nós queremos encontrar, qual é o seu comprimento. Se for maior ou igual a 8, nós colocamos essa cor. Vamos colocar aqui, vamos colocar a posição 0, porque ele está na primeira posição, nosso feed, de quantidade de caracteres. E agora, se não tiver esse valor, então vai ser ao contrário. Vamos copiar esse código, vamos colocar aqui o valor 0. Então vamos verificar novamente se realmente está funcionando. Vamos digitar aqui só a quantidade de caracteres. Então podemos ver que mudou aqui o nosso feed de número. Então basicamente já está criado toda a nossa verificação. Mas podemos ver que nosso código, nós estamos repetindo várias vezes a mesma coisa. Nós podemos simplificar isso. Então como que nós simplificamos o código? Através de funções. Vamos ver aqui o exemplo do nosso código. Temos aqui códigos repetidos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, só mudando aqui o nosso feed de elemento. E temos também as propriedades aqui também repetindo. Então o que nós podemos fazer? É chamar uma nova função. Então vamos criar aqui esta função, vou chamar de estilo. E o primeiro valor, o primeiro parâmetro, vai enviar para a variável f, que nada mais é o nosso elemento. Então vamos requisitar aqui o nosso elemento de acordo com o valor que está sendo digitado ali no parâmetro. E o segundo parâmetro, nós vamos colocar na letra s, então será qual o estilo desta variável. Então ele vai verificar qual o valor que está dentro daquela variável, que no caso vai ser o ES. Então no caso ele está sendo enviado o valor 0, então ele vai requisitar desta posição, que no caso é a hashtag 2fdc2f, que no caso é uma cor verdinha. Então tudo isso é como se eu estivesse fazendo dessa forma. Feed é a posição 1, porque é o nosso elemento que está na posição 1. Depois aplicamos propriedades e o valor que está na nossa variável ES, que está na posição 0. Então tudo isso será substituído ali na verificação desta condicional. Se maxm for maior ou igual a 0, então nós chamamos esta função. E nós podemos fazer isso em todo. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos aqui no nosso código e vamos criar uma nova função. Vou criar aqui em cima mesmo, function, vou chamar de estilo. Eu vou enviar a primeira posição a letra f e depois o nosso estilo, para mudar o nosso feed. Vou criar a variável es.
e quais são as cores que eu quero. Da primeira posição vai ser a hashtag 2FDC2F. E o segundo valor vai ser aquele vermelhinho, que é a hashtag FF383B. Então esses são os valores que eu quero. E agora para o nosso feed, aqui a posição vai ser de acordo com o valor que está sendo enviado aqui na letra F. Então vamos colocar a letra F, vamos colocar Style, agora Color e S. E qual é a cor que eu quero? Vai ser de acordo com a posição que está sendo enviado nesse parâmetro. Se enviar o valor 0, então ele vai captar esse valor. Se enviar o valor 1, então ele vai captar este valor. Beleza? Então, e agora nós temos que chamar esta função aqui dentro dos nossas condicionais, dentro da nossa estrutura for. Então, vamos apagar tudo isso aqui. Então, vou colocar o estilo. Então, o primeiro é do feed 1, então eu vou enviar o valor 1 e qual cor que eu quero. Que no caso, vai ser da posição 0, que é essa cor verdinha. Agora, vamos colocar esse também. Estilo, ele também será para o feed 1 e eu quero a cor 2, que no caso a cor 2 é esse vermelhinho que está na posição 1. Vamos fazer para todos também. Vamos fazer aqui estilo, eu vou chamar do feed 2 e eu vou enviar aqui a cor 0, que está na posição 0. Agora estilo, aqui também é para o feed 2 e aqui vai ser a próxima cor. Aqui para os caracteres especiais também a mesma coisa. Qual feed que eu quero? 3. E qual cor que eu quero? Aqui toda vez que for maior que 0, maior ou igual a 0, nós pegamos o valor que está na posição 0. Agora para caracteres especiais também. Vamos colocar o feed 3 que eu quero alterar e qual a cor que eu quero. Então basicamente é isso. Então podemos ver que simplificamos toda a nossa função. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula para não ter problema. Aqui vai funcionar mesmo sem o ponto e vírgula, mas é bom sempre colocar para funcionar certinho, beleza? Então agora toda vez que entrar nessa condicional, ele vai chamar essas funções. Então independente de qual condicional que estamos executando, ele vai ser alternado de acordo com os valores que estão sendo enviados através do parâmetro, beleza? Então agora vamos lá no nosso navegador, vamos ver se está funcionando realmente. Vamos atualizar, letra minúscula. Então podemos ver que ele já detectou que caracteres maior que 8, mas vamos digitar a letra maiúscula. Então podemos ver que ele já mudou a cor aqui também. Agora algum caractere especial também alternou, e agora qualquer número. Então podemos ver que já foi verificado aqui as nossas requisições. Então agora podemos liberar o nosso usuário para cadastrar essa senha ou para acessar algum sistema de login. Agora o que temos que fazer é liberar o nosso botão. Por enquanto o botão está liberado, mas nós vamos voltar lá no nosso código e vamos fazer o seguinte. Na nossa senha, primeiramente a senha temos que mudar aqui o seguinte. Nos lembra que na aula anterior nós mudamos aqui o tipo para text, mas só que nós vamos colocar password, porque uma senha ela não pode ficar visível ali quando o usuário estiver digitando. E em seguida nós vamos tirar aqui o nosso type submit, porque esse atributo é o que vai enviar informações. Nesse caso agora só virou um input para digitar texto. Então nós não queremos que ele tenha a função de enviar antes que seja digitada a nossa senha e que esteja dentro daqueles requisitos. Mas só que agora, depois que nós tiramos o nosso input submit, podemos ver que aqui nos nossos estilos, vamos subir aqui rapidinho no nosso estilo. Aqui logo abaixo nós temos a nossa estilização através do tipo submit. O que nós vamos fazer? Vou apagar tudo isso aqui, eu vou seletar através de um ID. E nesse caso eu vou colocar text align, vou colocar o center, porque quando eu tirei o submit, então o texto ele saiu da centralização. Então eu coloquei dessa forma, agora nós temos que colocar o nosso ID aqui nesse input. Então vamos lá no nosso input. Então aqui no nosso input eu vou colocar o ID botão. Então agora a estilização está sendo seletada através do nosso atributo ID. Então vamos lá no nosso navegador, vamos ver se está normal. Então podemos ver que ao clicar, ele não está enviando mais esta informação. Podemos ver que aqui o nosso botão ele está editável. O que nós temos que fazer para tirar isso? Só vir aqui no nosso input e colocar que ele é somente de leitura, read only. Agora o nosso botão não tem como mais editar aquele texto. Agora como que nós fazemos para colocar o submit aqui? Com toda a parte teórica que eu já ensinei desde as primeiras aulas, então você já tem capacidade para fazer. Então eu vou deixar essa parte agora como lição de casa. Então o que simplesmente nós temos que fazer? Depois de feita toda essa verificação, nós temos que colocar o nosso atributo submit aqui no nosso input. E assim que tiver o submit, então vai ser possível clicar para ser redirecionado para outra página. E eu vou deixar como lição de casa. E caso você tenha dificuldade em resolver isso, então aqui na descrição eu vou deixar o meu e-mail. Se você tiver dificuldade, você entra em contato comigo, manda um e-mail explicando o seu código, mostrando o seu código, e eu vou te ajudar como fazer isso para você liberar o botão para o usuário clicar, beleza? Então eu vou deixar como lição de casa.
dificuldade, você sabe que eu vou estar pronto para te ajudar, beleza? Então por hoje é só, espero que você tenha entendido e também tenha gostado dessa aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber as notificações de todas as aulas que eu publicar. Então por hoje é só e te espero na próxima aula, beleza? Fui e até a próxima.